Quantos anos se passaram e nós nos acostumamos a ser somente ao grupo de alguns religiosos com o título de evangélicos, vindo para as nossas reuniões durante alguns dias, depois voltando para o nosso cotidiano e esquecendo daquilo que nos toca aqui na reunião, no ajuntamento dos santos. Eu profetizo hoje à noite que aquilo que Deus está liberando aqui sobre esse lugar não vai ser um ponto final, vai ser só uma vírgula para aquilo que vai se estender no seu cotidiano todos os dias da sua vida. Sim, nós vamos continuar vindo para esses ajuntamentos, esses lugares onde a gente mergulha na glória de Deus, mas daqui desse ambiente nós vamos tomar as ruas da cidade e transformar a cidade naquilo que Deus sonhou que a cidade seja. Quem está comigo nisso aí? Então, por favor, pegue a sua Bíblia aí. Quero compartilhar algo com você. Abra aí Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Quem ainda está feliz ainda aí? Quem achou Isaías capítulo 6, dá um grito bem alto, diz: achei! Quem não achou, fala: peraí, cara. Opa. Isso, foi achando, vai gritando: achei! Quem mais grita aí que achou? Opa, obrigado. Ótimo. Deixa eu ver. Acharam aí? Será que seria melhor acender as luzes ou está todo mundo chegando aí? Pode acender as luzes? Ou vai atrapalhar a organização aí? Se for atrapalhar vocês programar, pode deixar. Mas se puder acender, então. Acharam aí Isaías capítulo 6? Está escrito assim, ó: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua. Fecha a sua Bíblia aí. Você que ama a palavra de Deus e crê que aquilo que a gente leu aqui agora, põe no livro que você está segurando, no seu tablet, no seu smartphone. Essa é a palavra viva e verdadeira do Senhor. Então dê um aplauso bem forte à palavra. Que bom poder estar aqui hoje, nessa cidade, e ver uma quantidade tão grande assim de jovens. Isso enche o nosso espírito de alegria e de esperança, porque nós sabemos que a Escritura diz que o Senhor escolheu os jovens porque somos fortes. Quem está cheio de força e disposição aí para mudar a história? Só essas 20 pessoas? Quem está cheio de disposição para mudar a história? Quando eu disse para você aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 8, que toda a criação está aguardando com ardente expectativa, tenta vislumbrar ou imaginar isso acontecendo. Toda a criação, ou seja, todos os seus vizinhos, todos os seus parentes, aquela galera que joga futebol com você, aquele pessoal que estuda com você, mora na sua rua, eles estão aguardando com ardente expectativa, como se o coração deles estivesse pegando fogo, esperando algo acontecer poderosíssimo aqui na terra. E quem vai ser a resposta para isso? Vai ser você, a sua vida. Quando esse texto de Isaías capítulo 6 diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, está afirmando que a terra está cheia da glória de Deus. Amém? Ok? Quem está comigo nisso aqui?
Eu quero que a gente siga junto, construindo um entendimento. E para construir algo junto, a gente vai precisar ir de fato junto, ok? Eu sei que a gente está numa conferência e tem algumas pessoas que são responsáveis por algumas áreas e às vezes precisam se locomover para organizar alguma coisa, mas eu quero fazer um pedido, que não haja mais nenhuma movimentação a não ser acerca daquilo que a gente está compartilhando aqui agora, a não ser que seja uma emergência. Obviamente, se houver uma emergência, algo que você tem que resolver, aí obviamente você vai ter que ir, mas se não, vamos ficar junto aqui, ok? Amém? Amém, pessoal? Para que a gente possa construir isso juntos, ok? Eu tenho sempre dito isso, eu preciso repetir sempre isso, eu quero repetir aqui junto com você. Não deve haver, e essa não é a nossa proposta, de que haja uma separação entre aqueles que estão sentados aí na cadeira, sendo os espectadores. Então quem está aqui em cima com o microfone na mão são os apresentadores. Não há essa separação. E nós somos juntos os anfitriões da presença da glória de Deus, da opinião de Deus, daquilo que Ele quer manifestar aqui na terra, ok? Não deve haver essa separação. Nós vamos juntos mudar a história. Perfeito, meu irmão? Amém? Então nós vamos construir juntos esse entendimento. Eu estou com o microfone na mão, sou eu que vou falar, você vai ouvir, mas aí nessa cadeira quem vai estar ouvindo vai ser uma terra fértil, que vai receber a semente, vai frutificar no tempo certo. Você recebe essa palavra aí no seu espírito? Dê um aplauso àquele que vai fazer isso frutificar, o Rei da Glória. Então vamos juntos aqui. O texto diz, nós acabamos de ler, que toda a terra está cheia da glória de Deus. A terra não ficará cheia da glória de Deus. A terra está escrito isso, é uma afirmação. Nós lemos aí juntos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Ora, a terra está cheia da glória de Deus. Sabe por que a terra está cheia da glória de Deus? Porque eu e você estamos caminhando aqui pela terra. Porque lá na rua onde você mora, passa você naquela rua. Porque no ônibus que você pega, tem você ali dentro. E Deus implantou dentro de mim, de você, a glória dele. Preste atenção aqui. A palavra glória vem de kabod, de peso da glória de Deus. Sim, isso é um fato. Mas houve também uma tradução, uma versão dessa palavra, e há milhares de anos atrás, a igreja primitiva, ao se referir à glória de Deus, eles usavam uma palavra que é a seguinte: doxa. Diga bem alto aí, doxa. E doxa significa opinião. A opinião de Deus. E eu tenho convicção, e você sabe disso, porque perguntaram para Jesus certa vez acerca de quando viria o reino de Deus. E ele respondeu: olha, o reino de Deus, o reino dos céus, não virá de uma forma visível, nem poderá se dizer está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele colocou dentro de mim e de você as características do reino de Deus: justiça, paz e alegria. Aquilo que ele planejou, ou seja, a opinião dele acerca de como deveria ser a nossa movimentação, na nossa jurisdição aqui na terra. Ele planejou o jeito que a gente tinha que se mover. Então ele implantou dentro de mim e de você a glória dele, o doxa, a opinião. Claro, muitos de nós, inclusive eu, durante muito tempo, ficamos meio que inertes em relação àquilo que a gente deve se mover. A gente se confunde, a gente fica equivocado em relação àquilo que a gente tem que fazer. E aconteceu comigo, que provavelmente deve ter acontecido com algumas pessoas, ou quem sabe, alguém aqui nesse ambiente está passando por isso. E eu profetizo que hoje, o que Deus vai liberar nesse lugar, vai ser como um desfibrilador do céu. Sabe o que é desfibrilador? Aquele aparelho que tem no carro do bombeiro, que tem na ambulância. Quando alguém está perdendo o batimento cardíaco, quando a pessoa está morrendo, está desfalecendo, alguém vai lá e aumenta a carga daquele negócio, aproxima da pessoa, bota no peito dela e traz ela de volta para a vida. Que essa noite seja como um desfibrilador do céu, tocando a nossa existência, despertando a nossa existência para aquilo que a gente precisa viver nos próximos dias, diante daquilo que a gente foi chamado para viver. E cada um de nós foi chamado para atuar numa área. E como eu vinha dizendo aqui, por muito tempo eu me equivoquei daquilo que eu de fato precisava fazer. E sabe qual é uma verdade? Às vezes a gente vai vivendo algo que é paralelo àquilo que a gente nasceu para viver. Então a gente vai se acomodando, porque é muito parecido com aquilo que a gente nasceu para fazer. Eu vou te dar um exemplo pessoal da minha vida. Meu exemplo.
Eu cresci num lar cristão, eu fui criado na Igreja Batista, ali em Jardim América. Então, desde pequenininho, eu fui vendo os músicos tocando, e quando eu olhei para o pessoal tocando aquele instrumento ali, bateria, eu como criança fiquei com o olho estatelado, falei assim, meu Deus, eu quero aprender a tocar esse negócio. E desde pequenininho eu fui lá tentando sentar na bateria, e em casa, claro, meu pai também me passava alguns acordes no violão, então eu fui me envolvendo com a música, eu fui me apaixonando por música e ficando vidrado nesse negócio, ali naquele ambiente, né, de culto, de música, eu fui ali me envolvendo com aquilo. E eu fui cada vez mais me apaixonando por música, E quanto mais eu desejava mais a música, eu ia me distanciando de uma vida de santidade e intimidade com o Senhor. Obviamente, por conta daquilo que foi liberado como um decreto sobre a minha vida, e eu acredito em palavras proféticas, mas alguém aqui acredita comigo em decretos da parte do Senhor? Além de ter sido criado numa igreja batista, eu sou neto de uma daquelas irmãs do coque, aquelas de oração, aquelas que gritam, Jesus, sabe? Eu sou neto de uma dessas. Então, eu creio no sobrenatural de Deus, naquelas palavras que são liberadas, palavras de cura, decretos, profecias. Eu creio nisso. Tem mais alguém que crê aqui comigo? Se manifesta aí, por favor, vamos junto nisso. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, e eu não sei se naquela época ela não tinha dinheiro para fazer a ultrassonografia ou se não existia ainda, não sei. Não sou tão velho assim também não, mas bom, eu sei que ela ainda não sabia qual era o sexo do bebê. A minha avó, uma dessas irmãs do coque, botou a mão na barriga da minha mãe, que estava no início da gestação, e falou, vai ser um menino, eu sei, vai ser um homem, vai se chamar Davi, para que seja como o salmista Davi, para que eleve adoração ao Senhor, para que crie salmos ao Senhor e seja um guerreiro conquistador para o reino de Deus. A partir daquele momento se estabeleceu um decreto sobre a minha vida. E meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você com toda a convicção do meu espírito. Decretos da parte de Deus, quando são liberados em meio a ambientes proféticos, eles se transformam em sentenças para a nossa vida. Então, se eu fosse você, eu ficava bem atento àquilo que Deus está liberando aqui nesse lugar, porque Deus vai liberar decretos direcionados para a sua existência, para aquilo que você tem que viver na terra, e vão se transformar em sentenças para a sua vida, e você não vai ter para onde fugir, até você dedicar toda a sua vida para viver aquilo que você nasceu para fazer. E foi o que aconteceu comigo. Palavras, decretos foram liberados sobre a minha vida. Então eu nasci um menino, colocado o nome de Davi, e não deu outro. Eu já comecei a me apaixonar por música. Por quê? Porque o encargo que havia sido liberado para a minha existência, aquilo que já havia sido planejado pelo céu. Eu chego a imaginar, é uma imaginação, tá? Uma conjectura, eu imaginando aqui, o meu jeito de ser, de falar. Eu fico imaginando no momento em que minha avó estava declarando essas palavras, dizendo, olha, vai ser um menino, vai ser como o salmista Davi. Eu chego a imaginar os demônios se acotovelando uns aos outros, dizendo assim, se essa mulher aí tiver razão no que ela está falando, e esse menino for pelo menos 1% do que aquele salmista lá foi, vai dar ruim pra gente aqui. Eu chego a imaginar isso, porque você sabe a história do salmista Davi, um cara que foi segundo o coração de Deus, um guerreiro, um conquistador, que levantou salmos ao Senhor, que inclusive tinha um coração tão quebrantado, que mesmo quando ele pecava, ele reconhecia diante do Senhor e se arrependia profundamente. Por isso, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas aí nasceu eu. E eu estava lá em Jardim América, apaixonado por música. E eu fui me envolvendo com música, como eu disse para você. Cada vez que eu ia me apaixonando por música, eu ia me distanciando de uma vida de intimidade e santidade com o Senhor. Então os anos foram se passando, e o que eu me tornei foi um cara perseguidor de conseguir me dar bem na música de alguma forma. E preste atenção, isso era algo muito parecido e paralelo àquilo que de fato Deus tinha escolhido para que eu vivesse. Então eu fui indo nessa direção. Então eu formei bandas e eu comecei a querer compor canções. Claro, o dom Deus liberou sobre a minha vida. Eu comecei a escrever algumas músicas. No início era algo muito genuíno, daquilo que eu estava ouvindo, das pregações, daquilo que estava sendo gerado no meu espírito, por conta da escola bíblica dominical, por conta daquilo que eu ouvia dos outros ministérios. Mas chegou um tempo em que isso começou a ser uma perseguição para gravar o tal do CD. Porque a gente precisava então gravar um CD e acontecer de alguma forma, ou assinar um contrato com uma gravadora, porque isso ia significar que o nosso ministério era muito abençoado. Aleluia. E não somente eu, mas uma multidão de pessoas da minha geração começaram a se perder nisso,
Porque o que era para ser um vínculo profético com o Senhor, liberando da sua arte, conforme o encargo que Deus havia liberado para nós, se transformou em algo que simplesmente era único e exclusivamente o desejo de fazer para mostrar. E não naturalmente mostrar o que já se faz por natureza. E o que foi acontecendo comigo, que os anos foram se passando, na minha adolescência para o início da minha fase adulta, cada dia mais eu me transformava em um crente Raimundo. Sabe o que é isso? Aquele que tem um pé na igreja e o outro no mundo. Você já ouviu essa frase? Foi tão antigo assim. E foi isso que foi acontecendo comigo, me envolvendo com coisas que não devia, querendo já ir para a noitada, querendo me perder por aí, mas com aquela capa de quem ia para o culto dia de domingo, sentava no banco, ouvia algumas canções com acorde em tom menor, algumas lágrimas até desciam e borbulhava dentro de mim aquilo que o Espírito dizia: foi para isso que você nasceu. Mas eu voltava para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, e todos os dias da minha vida eram dias de mentira. Eu vou dar uma resumida para você, para chegar até um momento em que eu fui participar de uma reunião muito parecida com essa que nós estamos aqui. Uma noite de adoração intensa ao Senhor. E no meio desse ambiente de adoração, eu estava mais ou menos no meio assim, do tempo, todo mundo pegando fogo, adorando ao Senhor. E um homem de Deus, que é uma referência para a minha vida, chamado Judson de Oliveira, estava com o microfone na mão, liberando palavras proféticas sobre o ambiente, e aquele lugar sendo incendiado. Até que ele liberou uma palavra para a minha vida, sem nunca ter me visto. E Deus me pegou naquele dia, e daquele dia em diante, eu dediquei a minha vida por completo em direção àquilo que Deus tinha sonhado para eu viver. Obviamente foi um processo de desconstrução, de desintoxicação daquilo que eu estava aprendendo e vivenciando de uma forma errada. Então eu tive que encarnar Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto, e aquele que está em secreto te ouvirá e te recompensará publicamente. Então meses foram se passando, e em frente à televisãozinha onde eu botava a fita VHS para ver mensagens, palavras, ministrações, iam se transformando em poças de lágrimas de arrependimento, enquanto eu dizia: Deus, eu me arrependo. E eu citava o nome dos meus pecados, eu dizendo: Deus, limpa a minha vida. E nesse processo diário, onde a glória de Deus ia me amassando assim, onde o cabode, o peso da glória de Deus ia amassando a minha vida, enquanto ele ia fazendo isso, ele ia gerando e construindo dentro de mim o doxa, a opinião dele a respeito daquilo que eu tinha nascido para viver na terra. Ele foi despertando dentro de nós. Eu costumo dizer que é como se tivesse dentro de mim e de você uma chave precisando ser girada, e nessa chave tem uma plaquinha, que está pendurada uma placa escrito o seguinte: ativar o reino dos céus. E vem o sopro do Espírito sobre a nossa vida quando a gente dá lugar para Ele fazer o que Ele precisa fazer. Quando a gente diz para Ele, quem sabe numa letra de uma canção, dizendo: pode entrar, Jesus, a porta está aberta. Ele vem e vira a chave e ativa tudo aquilo que Ele tinha planejado desde antes da fundação do mundo para a gente viver aqui na terra. Então a partir daí nós começamos a dar passos em direção àquilo que Ele planejou para a gente viver aqui na terra. Então a gente começa a despertar, e aí chega no ponto que eu quero falar para vocês aqui agora. A terra está cheia da glória de Deus, como diz o texto que nós lemos. E a gente mora na cidade do Rio de Janeiro, assim como eu sempre morei durante muitos anos da minha vida. E a terra está cheia da glória de Deus. E por que o Rio de Janeiro está do jeito que está? E já está há muitos anos, já está há muito tempo, cada vez piorando mais. Cada cidade que eu vou, cada lugar que eu chego, alguns irmãos, pastores dizem para mim: Davi, o Rio de Janeiro está perigoso demais, que lugar ruim, mano, que isso? A cidade é bonita, mas está do jeito que está. Alguns deles dizem: olha, eu converso com a minha esposa e digo para ela que a gente poderia passar umas férias no Rio de Janeiro. A esposa diz: não vou de jeito nenhum. Pode me dar a hospedagem no melhor hotel, passagem na melhor poltrona do avião, que eu não quero nem aparecer no Rio de Janeiro. Porque está do jeito que você está vendo, que você vê no noticiário, a gente sabe como é que está. Então alguns deles perguntam para mim: mas fala você, Davi, que é de lá, como é que está a cidade? Para alguns deles eu tenho dito a seguinte frase: está o ambiente propício para a manifestação da igreja profética naquele lugar. Está do jeito que está, porque a culpa é minha e sua. Que isso, Davi? Como assim a culpa é nossa? Eu prefiro e eu preciso matar essa responsabilidade no peito
e fazer como Neemias fez quando soube que a cidade estava em ruínas. Ele disse em lágrimas, em prantos ao Senhor: Senhor, eu e o meu povo pecamos contra ti. E arregaçou as mangas e foi lá reconstruir a cidade. Eu estou orando, chorando, profetizando e clamando e gritando nos ouvidos da minha geração: nós vamos nos levantar, nós vamos restaurar os muros, nós vamos tomar as ruas da cidade, vamos profetizar, nós vamos levantar altares genuínos ao Senhor, até que se cumpra Salmo 22, versículo 3: o Senhor é santo e habita em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós estivermos adorando a Ele com a nossa existência, Ele vai vir com o trono dEle, o governo dEle, vai estabelecer o governo dele sobre a cidade do Rio de Janeiro. Quem está comigo nessa doideira aí? Quem está comigo nessa loucura aí? E aí quando ele vem e estabelece o trono dele, meu irmão, ele vem com todo o governo dele. Todas as coisas a partir de então são colocadas em ordem. Tudo volta ao seu projeto original, tudo começa a se encaixar, sem a gente nem precisar levantar muito a voz e gritar muito, porque a nossa vida atrai a presença dele. E inevitavelmente os pecadores começam a ficar constrangidos com a presença da glória e da opinião de Deus. O avivamento que aconteceu no país de Gales há centenas de anos atrás, os relatos contam que Evan Roberts, um garoto, um jovem, disse uma frase para Deus e disse: Senhor, dobra-me, faz a tua vontade prevalecer na minha vida. Então Deus foi e dobrou a vida de Evan Roberts e fez a vontade dele prevalecer. E o que acontecia é que por onde Evan Roberts passava, com seus amigos e familiares, cantando cânticos espirituais ao Senhor, nas ruas onde eles passavam, os donos dos bares iam fechando as portas, constrangidos, porque a presença da glória de Deus estava passando. Ah, meu irmão, eu estou sonhando com os dias em que nós vamos receber os relatos, sim, de que quando nós subimos os morros dos tráficos do Rio de Janeiro, os traficantes vão se derramar em lágrimas e ficar constrangidos, dizendo: eu estou vendo um menino com olhos como chama de fogo, parecidos com Jesus. Ele veio aqui falar comigo, quando ele tocou em mim, eu fiquei constrangido, eu entendi qual é a opinião de Deus para a minha vida. Então ele vai descer o morro junto comigo e com você, vai até uma delegacia, vai entregar o fuzil dele, vai dizer: eu sei que existe um Deus que pode transformar a minha vida, eu conheço agora a opinião do céu para a minha existência. E aí os morros do tráfico serão transformados em montes de adoração ao Rei da Glória. Ah! Quem pode crer nessa loucura comigo aqui nesse ambiente? Então nós moramos numa cidade que está do jeito que está, e a culpa é nossa. Durante muito tempo nós apresentamos um modelo para os habitantes dessa cidade, um modelo simplesmente religioso. Na cidade do Rio de Janeiro tem um traficante que se diz evangélico. O traficante, ele diz: eu sou traficante, mas sou evangélico. Como assim? Então o cara está lá com o fuzil dele, comandando o tráfico, mas ele é evangélico. É simplesmente somente um título religioso. Durante muitos anos eu tenho dito o seguinte, que já passou da hora das pessoas chamarem a mim e a você de evangélicos. Quem pergunta para mim dizendo: você é evangélico? Eu digo: não. Mas você não é evangélico? Eu vi um vídeo seu no YouTube, você não é pastor? Você é evangélico? Eu digo: não. E é bom que a pessoa fica meio confusa assim um pouco. Eu falo: que tal a gente sentar e tomar um tempo para a gente conversar um pouquinho? Para eu explicar para ela o que eu quero falar para vocês aqui. Já passou do tempo das pessoas se aproximarem de mim, de você, e perguntar: ei, qual é a sua religião? Não. Eles têm que se aproximar de mim e de você, com lágrimas nos olhos, espantados, com o olho arregalado, perguntando assim: por favor, me conta, me explica, de que cultura você é? E eu e você, tendo adquirido o direito de dizer o que vamos dizer. Você conhece essa frase do Jan Cocktail? Ele disse: existem verdades que para serem ditas é preciso primeiro adquirir o direito de dizê-las. Uau! Aí aperta, né? Porque dizer que nós fazemos parte de uma cultura que vem do céu, a gente tem que de fato fazer parte de uma cultura que vem do céu. Os militares têm uma máxima dos militares, se eu não me engano, dos militares, que eles dizem o seguinte: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Toda a humanidade, toda a criação
não está esperando só mais um discurso bonitinho de alguns crentes evangélicos. Nós não precisamos de mais alguns pastores com palavras eloquentes, alguns ministros de louvor com músicas bonitas. Nós estamos precisando de homens e mulheres com o caráter de Cristo, que antes de levantar sua voz rouca para dizer: eis que te digo, essa noite, eles terão o caráter de Cristo, e esse caráter por si só já será a própria profecia se manifestando na terra. As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. Eu ouvi de um amigo esses dias, ele comentou comigo um lance muito especial que ele viu um pastor fazer. E ele falou que o pastor chegou diante do pessoal e falou assim: faz uma coisa para mim, eu vou fazer aqui com vocês agora. Pega as suas duas mãos aqui. Esfrega as suas duas mãos aí agora. Esfrega até esquentar bastante. Isso, esfrega bastante, até esquentar bastante, isso. Vai esfregando. Agora coloca a sua mão na bochecha. Opa, você viu que tem uma porção de gente que colocou no pescoço? Mas eu disse bochecha. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo o que os outros estão fazendo. Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Mas eu profetizo, nós vamos adquirir o direito de dizer aquilo que nós vamos dizer, porque nós vamos viver aquilo que nós vamos dizer. O nosso discurso vai ter a ver com as nossas práticas. Se vamos anunciar que fazemos parte de uma cultura que vem do reino de Deus, do reino dos céus, nós seremos homens e mulheres como rios perenes de justiça e integridade. Mais do que algumas canções bonitinhas, mais do que palavras eloquentes do nosso evangeliquez, nós seremos sim aqueles que vão fazer conferências com iluminação bacana. Mas o mais importante não vai ser a iluminação, vai ser o brilho do sol da justiça. O mais importante não vai ser uma música bonita que o ministro fez, mas o caráter desse ministro que está cantando. Isso vai ser mais importante. Chegar aqui nessa plataforma e compartilhar com vocês as canções que eu compus, a palavra que eu estou ministrando, isso é fácil. Isso eu posso fazer com a força do braço, eu posso enganar algumas pessoas, porque o púlpito respalda. Mas é a nossa família que nos aprova. Quem sabe se é de verdade o que eu estou pregando aqui é a minha esposa e meus 2 filhos. Eles sabem o que eu vivo no meu cotidiano. Eles sabem se o que eu estou pregando é verdade. Eles sabem se o que eu estou cantando é verdade. Porque o que a gente vive no secreto é o que governa em público. O que a gente vive no secreto é o que governa em público. Então chega da gente ser a geração do Ctrl+C, Ctrl+V. Como é que é as músicas lá da Hillsong e da Bethel? É assim? Então vamos fazer uma versão, botar o violão aqui e fazer igual. E a gente vai copiando e colando o modelo dos outros. Olha, eu respeito o que Deus faz com eles. Eu amo, são lindas as canções. Mas Deus deu para eles e é pontual para a nação deles. Podemos fazer a versão e cantar também? Obviamente que podemos. Mas ficar só copiando e colando, copiando e colando. Copiamos então o avivamento dos gringos. Como é que os gringos fizeram? Como é que eles fazem? E a gente vai e começa a copiar. Meu irmão, o avivamento dos gringos é para os gringos. Eu quero um avivamento nativo, das lágrimas de um povo que vai chorar por essa terra, que vai dizer: não é possível que o Rio de Janeiro está do jeito que está. Nós precisamos nos levantar e mudar a história. Então Deus vai olhar dos céus e vai dizer: eu estou vendo os meus filhos querendo se movimentar da forma como eu sonhei que eles se movimentam. E Ele vai enviar o fogo da glória dele sobre nós. Canções vão nascer do nosso clamor. E não um copy-paste, não um copiar e colar. Chega de copiar e colar. Nós vamos para o nosso quarto secreto. Nós vamos chorar diante do Senhor. E nós vamos descobrir aquilo que a gente nasceu para ser. Em meio à minha busca e meu jeito de tentar se alinhar, eu me lembro a época que eu fui meio que imaturo. Então eu vi um ministro falando de tal, fazer de um jeito. Eu falei: cara, então é só fazer daquele jeito. Aí eu vi um outro ministro fazer de outro jeito que me tocava. Eu falava: uau, que especial, vou fazer daquele outro jeito. Eu comecei a ser um pedacinho de cada um. Até que em meio ao meu processo de transformação, eu fui descobrindo que a minha vozinha é só isso que eu tenho mesmo, meu jeito de cantar é esse. E eu sei poucos acordes, mas meu coração está pegando fogo. Então comecei a liberar do jeito que Deus pediu para eu liberar. E Deus começou a fazer algo, sabe, da minha vida. Eu libero um decreto nesse ambiente aqui hoje à noite. Deus vai pegar você por dentro aqui hoje, meu irmão. Ele tem algo poderosíssimo, especial e único, ímpar para você viver na terra. E você vai fazer do jeito que Ele pediu para você fazer. Ainda que pareça que seja a maior loucura do mundo. E você pensa: não, mas o jeito que meu irmão faz é mais legal. Mas Deus tem algo para fazer através de você, do jeito que Ele sonhou para você fazer. De repente não vai ser algo nem tão grande assim,
mas vai dar frutos. Você sabe muito bem que fruto é diferente de resultado. Resultado a gente consegue dar na força do braço. Ah, mas consegue. É possível. A gente copia e cola um outro modelo e dá resultados. Você sabia que tem gente que prega copiando e colando e dá resultado? Eu quero pregar então uma palavra muito eloquente e eu posso ir lá no apóstolo Google. É só consultar o bispo Google. A gente vai lá no Google e acha lá um tema de uma mensagem linda, impactante. A gente vai lá e copia, marca tudo, arrasta, bota no nosso computador pessoal e cola. Abre o computador diante de uma plateia e começa a levantar a voz e dizer: olha, aqui está escrito que você levanta a voz e pode gritar com uma voz rouca, bonita e potente, que tem gente que salta da cadeira e fala: meu Deus, que palavra. Tem gente, não estou dizendo que é óbvio, tem gente que faz isso na força do braço, dá resultado. É possível botar uma iluminação legal, fazer um som bacana, encher um lugar e dar resultados. Mas Deus não chamou a mim e você para dar resultado, Ele chamou a mim e você para dar frutos. Só que frutos só dá quem está crescendo para baixo. Fruto só dá quem está criando raízes. Quem está firmando a sua vida na videira verdadeira. Quem está mergulhando o mais profundo possível para ser de verdade e dar frutos. Para quem não fica preocupado em montar logo um canal no YouTube e fazer logo algum modelo que todo mundo já está fazendo. Não. Eu sei, a gente está cheio de disposição, a gente quer ir para cima, a gente quer fazer, vamos embora, um movimento. E às vezes sim, Deus já está falando para você fazer, mas para alguns não sabem parar e dar uma pausa. Ficam com medo, acham que estão andando passos para trás. Não, quando eu deveria estar indo, eu vou ficar indo para o quartinho orar? Não, já é para eu montar um canal no YouTube, já é para eu fazer, já é para eu... Vai criar raízes primeiro no firme fundamento das Escrituras. Como diz o meu amigo Leandro Vieira, cuidado para a gente não ser influente sem ser consistente. Tem muita gente que está sendo muito influente sem ser consistente. Os consistentes estão criando raízes, estão firmados no Evangelho. Eles têm coragem de parar sua agenda. Parar, mas eu ia receber a oferta, eu ia ter o que fazer, eu ia me movimentar, e o meu canal. Mas vamos parar e vamos ter tempo com a nossa família, com os filhos, com os pais. Vamos dar uma pausa. Não, mas aí eu não vou estar dando passos para trás. Não, pode-se pensar que é passo para trás, mas é o momento em que Deus vai estar fazendo de nós aquilo que as Escrituras diz, que os filhos são como uma flecha na aljava do pai. Então é que a gente está deixando ele pegar a gente na aljava, colocar no arco, e aí a gente está indo para trás, ó, porque ele é que está puxando, preparando a gente no arco. Se a gente deixar, ele vai puxando mais, para pegar mais impulso ainda, ele vai puxando. Deixa ele esticar. Quem está disponível e disposto a deixar ele puxar a tua vida? Deixar de esticar você. E aí ele vai esticando. E preste atenção numa coisa, olha aqui, ó. Imagina ele segurando o ar, botando você aqui no ar, esticando. Quanto mais ele está te puxando para trás, para onde ele está aproximando você? Para o coração dele, que está totalmente incendiado com tudo que ele sonhou para você viver. Com toda a opinião, com todo o doxa, a glória de Deus. Aí você vai lá e mergulha naquele ambiente, acessa esse ambiente e entende que nenhuma outra coisa no mundo é mais importante do que a presença do papai. E aí você vai gerando raízes, e você vai cultivando nele, no Senhor, hábitos que vão se transformar em costumes, que depois vão virar uma cultura.
homens e mulheres íntegros, a imagem e semelhança do caráter de Cristo, que vão andar pelas ruas da cidade e as pessoas vão perguntar: me conta, por favor, o que você vive, o que você faz, dá tudo certo, você se posiciona e você consegue enxergar e dar frutos, o que é isso? Você vai dizer, tendo adquirido o direito de dizer: é porque eu faço parte de uma cultura do céu, eu faço parte da cultura do reino de Deus aqui para essa terra. Mais do que canções, mais do que uma religião, mais do que palavras eloquentes, mas uma movimentação poderosíssima dos filhos de Deus para transformar de uma vez por todas a história. Está comigo nisso aí, meu? Então o texto de Isaías 6 diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, e o Rio de Janeiro está do jeito que está. Alguma coisa errada nisso. Eu vou dizer para você o que é. É porque quando a gente tomar essa postura e encarnar Mateus capítulo 6, descobrir a nossa identidade no Senhor, deixar Ele puxar a gente para o coração dele e entender o que a gente nasceu para fazer, aí vai acontecer Abacuque capítulo 2, versículo 14. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra, todo o Rio de Janeiro será cheio do conhecimento da glória de Deus. Eles vão conhecer a opinião, o doxa de Deus, fluindo de dentro de você, de dentro de mim, de toda a companhia cultura do céu. Não um formato externo de algumas canções que a gente pode compor e fazer com acordes em tom menor, não. A nossa verdade do nosso interior, da nossa raiz, com quem nós estamos conectados. Então toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E tudo que nós vamos fazer e falar vai mostrar qual é a nossa natureza do nosso cotidiano. E sem nem precisar se esforçar muito. Vai ter hora que você vai estar espirrando. Vai ter gente dizendo: meu Deus, senti o amor de Deus quando você espirrou. E você: meu Deus, mas não fiz nada. Vai ser natural, nós vamos transpirar e transferir a glória de Deus. Transpirar e transferir. Transpirar naturalmente e transferir. Vai ter gente se aproximando de você, indo perto de onde você mora, onde você estuda, dizendo, batendo no seu ombro, dizendo: por favor, eu preciso disso que você vive, eu preciso disso que você vive na sua casa, na sua família, eu preciso desse Deus. Você vai falar: ué, mas eu ainda nem abri a Bíblia para você, para ler. Sabe o que eles vão dizer de repente? Ah, meu irmão, mesmo antes de você abrir a Bíblia, eu já estou lendo a sua vida. Eu estou vendo quem você é no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quem está disponível e disposto para viver isso aí? Disponível e disposto. Tem diferença, tá? Sabe quando um amigo diz pro outro assim, ó: tamo junto? Quem já ouviu essa frase? Rio de Janeiro mais tem. Agora pro mano, fala: cara, quando você precisar de mim, ó, tamo junto. É ou não é? Deixa eu ver se carioca tem um sotaque. Faz aí com um sotaque de carioca: tamo junto, meu irmão. Fala aí. Fala aí, carioca. Não é? A gente não tem mais de falar tamo junto. Mas o que vale mesmo é depois do tamo junto. É depois da frase. Porque a gente diz para um amigo que está junto com ele, e o amigo, na hora que precisa virar uma laje na casa dele, vai ligar para você. Aí ele liga para você e fala: então, mano, você falou para mim que você está junto comigo, que quando eu precisasse você estaria disponível. E claro, mano, pode falar, o que é? Você tem como você vir hoje para cá, que eu quero virar a laje aqui, vai dar um trabalho, cimento, vai pegar peso. Aí ele já bota a mão aqui assim na coluna e fala: ih, rapaz, hoje eu não estou muito bem disposto. Estava disponível, mas não disposto. Deus quer encontrar uma geração disponível e disposta a gastar a sua existência, custe o que custar, doa o que doer, para transformar a história de verdade. Você já viu como é que uma vela cumpre o propósito dela? Uma vela. Você acende então uma vela no lugar que está em breu total, trevas. Aí você vai lá e acende a vela. Aí quando você acende a vela, ela vai partir de então cumprir o propósito do qual ela nasceu. Ela vai ficar ali queimando e iluminando o ambiente. Perfeito? Está aqui comigo?
Então você vai fazer o que você tem que fazer e ela vai iluminar um ambiente que antes estava em trevas. Ela vai ficar ali queimando, iluminando, cumprindo o propósito dela. Aí passa algumas horas e você fez o que tinha que fazer. Olha de novo para a vela, ela vai estar cumprindo ainda o propósito dela, queimando, iluminando, mas você vai perceber que ela já se gastou um pouco. Aí você continua fazendo o que tem que fazer e a hora vai passando, e aí você depois vai lá e olha de novo para a vela, daqui mais uma hora ela ainda vai estar lá cumprindo o propósito dela, queimando e iluminando, e vai fazendo isso até o seu último momento, e ela cumpre o seu propósito, se gastando, se gasta para cumprir o propósito de queimar e iluminar. E eu libero um decreto sobre a tua vida e sobre nós aqui nesse ambiente. Nós vamos cumprir o nosso propósito aqui na terra, assim como uma vela cumpre o seu propósito. Nós vamos gastar a nossa vida para queimar e iluminar a nossa geração, apontar o modelo correto. Quem está disponível e disposto aqui nesse ambiente hoje, fique em pé aí no seu lugar, por favor. Vamos fazer o seguinte: eu queria convidar todos vocês a saírem do lugar onde vocês estão e a gente encher esse ambiente aqui na frente. Para a gente fazer uma oração ao Senhor, dizendo: Deus, eu me coloco disponível e disposto a permanecer mergulhando em Ti para criar raízes tão profundas, mas tão profundas, que nada vai me tirar do lugar de onde o Senhor vai me plantar. Isso, sai do teu lugar, vem para cá. Nós seremos aqueles que não retrocedem para a perdição. Nós seremos aqueles que não vão olhar para trás e voltar para trás. Nós vamos avançar em direção ao alvo. Nós vamos em frente. Quem pode levantar suas duas mãos aos céus e fazer a sua aliança com o Senhor, dizendo: sim, Deus, eu vou gastar a minha vida para viver tudo que o Senhor planejou para eu viver aqui na terra. Sim, eu vou encarnar Mateus capítulo 6, eu vou mergulhar no secreto, eu vou deixar o Senhor plantar em mim, ativar a minha vida naquilo que eu nasci para ser. Então toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, que vai fluir através de você, meu irmão. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. É isso. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Canta isso para Ele com toda a convicção e certeza. Vamos. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Sim, não vou parar, não. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Cerrado em meu peito, que não me dá
descanso, eu não tenho descanso. É isso! Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, Senhor! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar mesmo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ele te chamou para essa obra, filha. Deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Fogo, fogo da glória de Deus. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa ele te incendiar, deixa ele te incendiar mesmo.
estou discernindo aqui no meu espírito que algumas pessoas aqui dentro que não conseguem mais voltar a queimar como queimavam nos primeiros dias. Tem alguém aqui dentro que o seu coração foi se transformando aos poucos, como numa pedra de gelo, mas por fora uma carcaça que demonstra um modelo que até engana algumas pessoas. Mas quando você está sozinho, quando está só você e Deus, você sabe que falta muita coisa ainda no processo para você se aproximar ao Senhor. Eu quero te dizer que o próprio Deus está escrevendo uma frase nos céus desse lugar dizendo: filho, não importa o que você fez, não importa o quanto você pecou, filha, não interessa o quanto já te acusaram, eu sou teu pai, eu te pego no colo hoje e eu volto a incendiar a sua vida. Volte a queimar como nos primeiros dias. Volte a queimar como naqueles dias em que, quando você só ouvia a voz, quando você ouvia alguém dizer a palavra Jesus, o teu corpo começava a tremer e os seus olhos se enchiam de lágrimas. Aqueles dias em que somente alguns acordes e poucas palavras se transformavam em canções em meio às lágrimas. Volte a queimar. Volte a queimar. Mergulha nos braços do Pai. Volte a queimar. Volte a queimar. Abraça o irmão que está próximo de você, e uma irmã abraça uma outra irmã. Ore com essa pessoa e fala: vamos permanecer queimando no Senhor. Forme aí algumas duplas de oração aí. Vai e ora, levanta a tua voz, incendeia a vida do teu irmão. Fala para ele: nós precisamos mergulhar e criar raízes no Senhor, no firme fundamento. Volte a queimar como nos primeiros dias, filho meu. Volte a queimar como nos primeiros dias em que eu te chamei. Volte a queimar, volte a queimar como nos primeiros dias. Volte a queimar, volte a queimar como na primeira vez. Os nossos olhos jamais se seguem, que nunca falte lágrimas para chorar diante da presença dele, que nunca falte o fogo para queimar e arrancar as nossas iniquidades, o nosso pecado, que nunca falte paixão e compaixão dentro de nós, do inferno, que a frieza que Satanás coloca no povo de Deus saia em retirada
jogue em meus braços, filho meu, deixa eu te conduzir pro lugar que eu sonhei. Não tenha medo, filha minha, pois eu já preparei o caminho que você vai trilhar. Coloque seus olhos em mim e deixa eu te guiar pra onde eu sonhei pra ti. Se você não souber ir sozinho, eu vou te levar. Não tenha medo não, filho meu, filha minha, te amo tanto. Se lance no perdão de Deus. Eu aprendi que o perdão de Deus, o perdão do nosso Pai eterno, sendo direcionado para o Filho, ele não é só para nos perdoar. O perdão do pai para um filho não é só para perdoar o filho. Quando meu filho erra, o Caleb ou o Josh, o meu perdão ele já tem garantido que eles terão. Quem são meus filhos? Quando eu libero o perdão para eles, eu reposiciono eles no caminho de onde eles não deveriam ter saído. O perdão de Deus para mim e para você é para nos reposicionar. Ele nos perdoa e fala: filho, agora volta aqui para o lugar de onde você não tinha que ter saído. E Ele reposiciona a gente em direção ao rumo certo. Receba o perdão de Deus sobre a tua vida aí, filho. Receba o perdão de Deus. Ajuste o GPS espiritual da nossa existência, Deus. Pai eterno, vem nesse ambiente e ajusta o nosso GPS espiritual. Nós queremos ser reposicionados em direção ao rumo certo. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Canta isso pro papai, filho, vai! Ei! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. É isso! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, não. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Deixa ele te ouvir. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Aí com esse irmão que você está abraçado, com essa irmã que você está abraçado, fale para ele, ore mais um pouco junto e diga: nós vamos juntos, eu vou te ajudar, você vai me ajudar, e nós não vamos desistir no meio do caminho. Vai, fortaleça teu irmão com algumas palavras aí, vai. Dá uma injeção de ânimo nele, fala: pode contar comigo, nós vamos juntos. E o nosso velho e bom tamo junto vai significar que nós estamos juntos de verdade, disponíveis e dispostos a ajudar uns aos outros. Amém? Amém? Dê um
um aplauso bem forte àquele que está fazendo isso acontecer. O Rei da Glória.